Gente, hoje a gente vai começar a falar dos principais, hoje de manhã só a questão de gênero bacteriano, tá? Então quais são as principais bactérias aí, gêneros envolvidos não só em doença, mas também uso dentro da agricultura, tem interesse, né, agronômico. Então isso está envolvido desde só esses micro-organismos que estão relacionados ao uso, né, com relação às suas funções biológicas que são benéficas para a cultura, para a planta, como também a gente vai falar das bactérias que a gente chama de fitopatogênicas e também que são importantes dentro da produção animal. Tá? Aliás, o engenheiro agrônomo atuando tanto nessas frentes, produção vegetal e produção animal também. Tá? Então hoje a gente vai falar bem relacionado à parte de microbiologia agrícola. E quando a gente fala microbiologia agrícola, a gente tem que entender a atuação das bactérias nesse bioma, né? No caso, a maior parte delas atuando no solo. Tá? O que seria no solo? Qual que é esse microbioma que a gente chama? A gente está falando da rizosfera, tá? Que é justamente essa região que está próxima em contato, aí, influenciada pelas raízes, então que vão ter relação aí com essa atividade microbiana, que muitas dessas atividades elas são benéficas para a planta. Daí, principalmente, que a gente já ouviu falar, que é a parte de fixação de nitrogênio no solo e para esse nitrogênio ser utilizado pelas plantas para desenvolvimento. Tá? Além disso, a gente vai ver que existe não única ou poucas bactérias ou espécies de bactérias, e sim a gente fala de uma característica de comunidade microbiana, que é mais ou menos um conjunto de várias espécies que tem uma interação entre elas para favorecer também a atividade biológica delas, produzindo substâncias que podem ser utilizadas aí por determinadas culturas. Tá? Além disso, vai ter uma interação microbiológica, então uma bactéria dependendo de outra. A gente vai ver situações de comensalismo, de simbiose, bastante utilizadas, e diversas espécies no mesmo, dependendo do tipo de ambiente. Então, por isso que é muito influenciada a questão de cultura pelas características do solo, não só questões nutricionais, características físicas, que vocês vão ver também com a professora Laíse. Tá? E vocês vão ver a parte de microbiologia de solo também, que é muito importante nesse ponto aí para dar totalmente essa questão de eficiência de produção de acordo com o tipo de solo, dependendo do tipo de comunidade microbiana presente no solo também. Tá? Com relação a algumas funções que a gente vai ver, ela tem tanto potencial de decomposição de matéria orgânica, que vão ser benéficas também esses compostos originados para a absorção da planta, como também ciclagem de nutrientes, que o grande exemplo é o ciclo do nitrogênio. Tá? Então a gente vai ver alguns exemplos também, por exemplo, de comunidade de solo, quais são as principais bactérias que participam, né, que realizam essas funções, como também a gente tem a ver também com outra, que seria a comunidade mutuando, outro microbioma associado à espermosfera. O que significa? Bactérias que agem o quê? No desenvolvimento da semente, na germinação também, que são algumas importantes, inclusive para tratamento de sementes, utilizando micro-organismos para melhorar também a fertilidade aí também de alguns plantios. Tá bom? Bom, falando do uso de micro-organismos mais voltado agora para a função agrícola, né? O que a gente vê de micro-organismos, a gente escuta falar muito de bioinsumos. Vocês já ouviram falar, né? Tem diversos tipos de bioinsumos, de origem animal. Você tem comunidades bacterianas que são criadas aí em laboratórios, que são criadas em grandes empresas, que vão funcionar como uma correção para o solo, especialmente para atuar na forma de bioinsumo, ou seja, nutrientes orgânicos para a planta. Tá? Então a definição nada mais é que produto de origem vegetal, animal ou até microbiana para melhorar a produção. Então, que vão estar relacionado à nutrição das plantas. E isso vem ganhando cada vez mais notoriedade, cada vez mais uso. Por quê? Para a redução de custo de produção, para a redução de uso de adubação química. Tá? Redução ou até, dependendo da situação, para substituição também. Tá? E quais objetivos de uso? Justamente substituir insumos químicos. Vai chegar um ponto que pode substituir totalmente, né, 100% adubação química? Pode ser que sim, pode ser que não. Né? Depende, está em desenvolvimento ainda. E grande parcela dessa substituição de insumos químicos tem a ver justamente essa relação da microbiologia, da microbiota, com relação também ao microbioma, né, a parte microbiana, atuando no desenvolvimento também das plantas. Tá? E para isso, deixa eu passar a lista de presença, pessoal, esqueço aí. Ó, vou passar aqui primeiro, você passa lá para a gente vai passando. Tá?
E aí a gente tem 3 classificações que as bactérias podem ser utilizadas dependendo da função, e isso depende também da forma de uso, que são os biofertilizantes, promotores de crescimento e biopesticidas, que é mais a ver com o controle de praga. Tá? Beleza? O que eles mudam entre outros? Você tem algumas classificações, alguns são biofertilizantes, os promotores de crescimento, ou também chamados bioestimulantes, de acordo com a definição e sua função. Então, por exemplo, biofertilizante, ele vai ter micro-organismos vivos, tá? Que o objetivo de uso é o quê? Aumentar a disponibilidade dos nutrientes. Então, o micro-organismo ele vai favorecer a decomposição e disponibilizar esses compostos que esses micro-organismos degradaram para a planta poder utilizar, tá? Diferente do que a gente chama de bioestimulante. Bioestimulante também são substâncias, além dos micro-organismos, e o uso é o quê? Estimula o processo fisiológico da planta, não fornece os nutrientes para a planta. Ele vai melhorar a captação de nutrientes para a planta. Tá? Então, absorção, tolerância, tá? Estresse, qualidade da cultura e tudo mais. Pô, isso que é VIP, hein? Entregou na porta, fez aí sim, tá? Outra questão também é biopesticida, que o nome está falando, já é agente o quê? De controle biológico, chamado biocontrole, que é micro-organismos ou as substâncias atuando o quê? Para controlar pragas, insetos, lagartas, ácaros e por aí em diante. Para quê? Muitas dessas pragas são veiculadoras de doenças. Como grande parte das bactérias, fungos, a gente vai falar, vírus também, nas próximas aulas aí, eles têm a ver com o quê? Eles são vetores. Eles levam o agente infeccioso de planta a planta, de produção a produção. Então é importante também o biocontrole. Vocês vão ver bastante isso daqui, a questão de pragas, na disciplina de entomologia, com a professora Tamires. Tá? Vai falar bastante disso e também de controle biológico. Tá bom? Além disso, o que é outro? Tem uma diferença entre esses 3 tipos aqui de bioinsumos, tá? Os componentes comuns desses bioinsumos, tá? Então, biofertilizantes geralmente são fixadoras de nitrogênio, são fungos, tá? Então, micorrízicos, que a gente vai falar na próxima aula, bactérias solubilizadoras de fosfato, que é um grande ponto, né? Disponibilidade de fosfato para a planta, ou de fósforo, melhor dizendo. Promotor de crescimento, bioestimulante, já são outros tipos de bactérias, por exemplo, bacilos, que a gente vai falar hoje. E biopesticida, para o biocontrole, o controle biológico, já são também específicos, não só para pragas, mas para até alguns fungos. Ó. Bactérias sendo utilizadas para controle de fungos também na produção. Então isso facilita bastante a questão do uso e cada vez mais frequente. Qual que é o grande ponto-chave para o uso de biofertilizante, promotor de crescimento ou biopesticida? É o quê? Custo reduzido, menor até, tá? Só que grande parte estão sendo ainda testados, você tem diferentes tipos de resultados com relação a isso também. Beleza? Dúvidas aqui? Não. Então tá bom. Vai falar alguns principais aí micro-organismos utilizados aí como bioinsumos, tá? Então essa microbiologia agrícola tem justamente essa importância, redução de custo, para aumentar a produtividade, valorização do solo, então a importância do solo ela é cada vez maior para a questão das safras, então não é somente investir na questão de sementes, na questão de transgenia, na questão também de produtividade, intensificação, e sim o manejo do solo está ganhando papel, vem ganhando, logicamente, há décadas aí, um papel cada vez mais importante, né? Para justamente melhorar a sua qualidade e promover a questão de melhor desenvolvimento da planta, desenvolvimento vegetal também. Isso é a mesma questão que a gente vê também o uso para a produção animal, né? Na questão também de envolvimento, aí de melhoria de pastagens, de você ter cada vez mais um solo preparado para melhor rebrota, para a questão também de pastagem e melhor produtividade animal também, né? Logicamente está falando aí em pastoreio. Qual que é outro ponto importante da microbiologia, a importância desses micro-organismos? As doenças, tá? 30% da produção global é perdida por conta de doença em planta, por conta de fitossanidade, tá? Ou fitopatogenicidade, melhor dizendo. Então isso uma escalada cada vez maior na contenção dessas doenças, visando o quê? A disponibilidade de alimento e diminuir essas perdas produtivas. Só para ter uma ideia de doença no Brasil, dá em torno de 60 bilhões por ano de prejuízo, tá? Isso não só envolvendo em perda produtiva, mas, por exemplo, o uso de pesticida, uso também de herbicida,
O uso também das próprias bactérias aqui para uso para controle biológico, para remediação. Não é somente do que deixou de produzir, tá? Por exemplo, dessa parcela, grande parte tem a ver com parasitas, ó. Não sei se alguém já ouviu falar de nematóide. Tá? O professor Valdir vai falar bastante para vocês em fitopatologia. E aí ele vai ver que tem uma parcela dessa de mais de 50% é relacionada a problema com nematóide. Que é o quê? Um tipo de parasita, né? Um minto que está onde? No solo. E ele vai fazendo o quê? Ele vai destruindo, principalmente a parte das raízes, sistema radicular principalmente. Tá? E aí ele começa a ter uma ampla geração, destruição e entrada de micro-organismos patogênicos também. Tá? Isso eleva o custo de produção e coloca em risco o que a gente chama de segurança alimentar. O quê? Disponibilidade de alimento. 30% da população global é perdida por conta de doenças, pessoal. Então imagine o que? Se é 30% da população, provavelmente, que está recebendo menos alimentação, ou que deveria chegar na população também. Então você tem plano, que é o Plano Nacional de Segurança Alimentar, e envolve o combate de doenças. Tá? Então faz parte de um problema global, tá? Inclusive voltado aí para organizações internacionais, como a FAO, tá? Ligado aí à ONU, né? Para a parte de produção, acessibilidade e segurança alimentar no mundo. Aqui é só mostrando também que grande parte a gente tem no Brasil também, regiões onde você tem déficit alimentar. Tá? Então, por conta da maior parte da população, outras menores, mas que tem a ver menor disponibilidade também de alimentos. Se fosse isso corrigido, com certeza o mapa seria diferente também. Tá? Beleza? Bom, então vamos falar da função biológica, que seria a parte benéfica dos micro-organismos, só citando alguns principais gêneros aí envolvidos. Tá? O primeiro grupo de micro-organismos eu coloquei que são aqueles micro-organismos fixadores de nitrogênio no solo, que são importantes. Vocês vão rever isso melhor falando com a professora Laís, tá? Até também mais específico, mais aplicado em algumas culturas. A gente vai dar um modo mais geral quais são os principais gêneros bacterianos. E o primeiro, que todo mundo falasse, se colocar assim, bactéria fixadora de nitrogênio, jogarem no Google, o pessoal aí que está mexendo no celular, joga no Google aí, põe bactéria fixadora de nitrogênio, vocês vão ter lá Rhizobium. Primeiro que vai aparecer, tá? O que é esse gênero Rhizobium? Uma bactéria muito comum, presente em grande parte do solo, presente em vários outros órgãos, que tem o quê? São bactérias aeróbias, tá? Ou seja, lembram disso na aula passada? Aeróbias precisam de oxigênio para sobreviver, tá? Então se desenvolvem com a presença de oxigênio, então na forma de bacilos e são gram-negativos. Pessoal, de tudo que é gênero que a gente vai falar hoje aqui, 90% é tudo gram-negativa e bacilo. Tá? É muito comum, a maior parte das bactérias patogênicas e também bactérias que têm essa função biológica dentro da agricultura, são essas duas formas aí também. Tá? Bacilos e também duas características aí gram-negativos. Característica também, elas são móveis, possuem flagelo peritríqueo, que é aquele flagelo todo em volta dela, aqui na imagem não está mostrando muito bem. Tá? E tem um crescimento rápido, geralmente os meios de cultura menos específicos. Tá? Eu estou dando exemplo de meio de cultura, pessoal, mas não precisa, não vou... O objetivo aqui não é vocês saberem qual é o meio de cultura, para vocês entenderem que é disponível, que é possível você fazer o quê? O isolamento e identificação laboratorial. Tá? Então, para isso, vocês já viram a aula retrasada, que a gente falou de caracterização bacteriana, que a gente viu forma e também coloração de gram. E tem o tipo de meio de cultura que a gente pode estar utilizando para identificação também. Tá? Por exemplo, o agar manitol aqui, que ele vai fazer a fermentação também e vai ter as colônias aqui de uma coloração específica que facilita também a identificação. Tá? Mas qual que é a função específica do Rhizobium? Opa, tem um outro aqui, deixa eu pular aqui. Depois eu volto nesse. O Rhizobium, como também uma outra variação, mas outro gênero chamado Bradyrhizobium, que eu vou mostrar anteriormente, ali características também, tem a mesma coisa. Aeróbios, bacilos, gram-negativos, possuem flagelos, só que são polares, estão nas pontas do... Tá? E ao contrário do outro que tem crescimento rápido, eles são crescimentos lentos, são colônias menores, até mais difíceis de serem isolados. Ambos têm a mesma função biológica. Tá? O que eles são? Eles são biofertilizantes. Então, o que ele vai determinar? Uma relação simbiótica, ou seja, a planta com o Rhizobium é importante para ambos se desenvolverem. Tá? Uns são beneficiados pela presença dos outros. Tá?
E o que eles vão formar? Não sei se vocês já viram isso daqui, já saiu a campo aqui, e pegaram uma de soja e tiraram, principalmente soja, que é utilizado o bradyrhizóbio, o feijão, o risóbio, que eles vão formar como se fosse, estão vendo essas bolinhas aqui, ó, na raiz? Essas bolinhas nada mais são do que também de regiões ali na raiz que fazem isso daqui, ó, a transformação do nitrogênio captado, que está no solo, transformando em amônia para a utilização da planta. Tá? Então a gente costuma falar que esse risóbio e bradyrhizóbio, eles são as fábricas, nesse local, essas bolinhas aqui, são as fábricas, tá? De nitrogênio, que vão converter o nitrogênio captado no solo para amônia para ser utilizada na própria fisiologia vegetal. Tá? Esses nódulos aqui a gente chama de nódulos radiculares, ou seja, nódulos nessas elevações em raiz. Tá bom? O que vai fazer ali também? Decompor, pegar também carboidratos e outros compostos também para a planta utilizar. Então é muito importante, geralmente isso é muito utilizado, o risóbio, bradyrhizóbio, como também utilizado como forma de bioinsumo, para promover melhor captação de nitrogênio pela planta e, consequentemente, o que a gente tem? Melhor desenvolvimento também da planta. Tá? Esse aqui é um dos mais utilizados, mais comuns e já muito mais antigos aí para ser utilizados na agricultura também. Tá? Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Em relação a isso? Não? Tá bom. Outros? Pois não. Aqui? Aqui. Tá. Esse aqui já tem crescimento rápido, que difere com o bradyrhizóbio, tá? Brad, até o termo, vocês já ouviram falar taquicardia e bradicardia, já ouviram falar? Taquicardia é que você tem aceleração. Bradicardia é diminuição do ritmo. Então a mesma coisa aqui, ó. Risóbio é rápido, porque você vai para o bradyrhizóbio, é o quê? É uma bactéria que tem as mesmas características, bacilos, gram-negativos e é flagelar, o que vai mudar é a forma do flagelo, só que o crescimento do bradyrhizóbio é lento, tá? É a única diferença. Entendeu? Beleza? Então, para ver que não é só decoreba, faz sentido os nomes também dentro da microbiologia, tá? Esse daqui é muito comum também, esse gênero aqui chamado Azospirillum. É outro que vocês vão encontrar também. Você joga lá no ChatGPT, Gemini ou Gemini, que vocês encontraram lá, micro-organismos simbióticos ou bioinsumos, bioestimulantes, tá? Que aqui a gente já começa indo para o bioestimulante, que é promotor de crescimento, tá? Não é fixador de nitrogênio. A maior parte dela vai ser promoção de crescimento, que é o bioestimulante. O azospirilo aparece lá junto na lista. Tá? São 4 principais, até que a gente vai falar. Qual a característica do azospirilo? Eles já são microaerófilos. O que é microaerófilos? Aerófilos seria o quê? Eles toleram uma concentração menor de oxigênio. Tá? Diferente do aeróbico, que dependente da concentração de oxigênio, eles conseguem sobreviver, conseguem se multiplicar, crescer. Tá? Então, bacilos gram-negativos também, possui flagelos polares, semelhantes ao que a gente viu do bradyrhizóbio, e tem crescimento rápido. Tá? Então, o crescimento rápido que a gente fala aí, eles são bactérias que exigem pouco, não são tão exigentes com relação ao nutriente. E o que é crescimento rápido? Só relembrando a aula passada, lembra que a gente viu? Quando a gente fala de crescimento, é o número de bactérias aqui, lembra? Escala logarítmica pelo tempo. Lembra que tinha 4 fases? Fase lag, log, estacionária e declínio. O que seria crescimento rápido? Você lembra o que faziam na fase lag? O que a bactéria estava fazendo aqui? Ela estava justamente o quê? Captando o quê? Nutrientes para poder ter toda a estrutura, para poder se duplicar. Lembra? E aí entra na fase log, que é a fase exponencial. Acabou o nutriente, que começa a ter? A fase estacionária. Que é o quê? Para nutrientes. Só que vai chegar um ponto que a bactéria não sobrevive para o resto da vida. Ela começa a morrer. Diminuir o número de bactérias, que é a fase de morte ou declínio também. Tá? Então o que a gente fala quando é crescimento rápido, crescimento lento? É essa relação aqui, ó, até esse ponto aqui, quando você tem o aumento, mas também a captação de nutrientes. Então o que vai relacionar se vai ser crescimento rápido ou lento? É a capacidade, ao tempo que dura essa fase lag aqui.
tá? De captação metabolismo. Então a gente costuma falar também que bactérias de crescimento rápido, elas têm metabolismo mais rápido ou mais facilitado e pouca exigência de nutriente. Tá? Bactérias que podem crescer independente do ambiente aí com a questão de nutriente. Bactéria crescimento lento, a gente já fala o quê? Que ela precisa de maior quantidade de nutrientes e um metabolismo mais complexo também. Tá bom? Beleza? Tá bom. Tá? Qual que é a função do azospirilo? Faz a fixação de nitrogênio, mas ela é de uma outra forma, não é nitrogênio não associativo, tá? Bioativo, quer dizer, é nitrogênio associativo. O que significa isso? Ela não é simbiótica. Ela não, por exemplo, a planta não depende somente do uso da atuação dessa bactéria para ter o nitrogênio que ela capta. Principalmente forma do azospirilo cooperar com o desenvolvimento da planta, ele vai fornecer outros agentes, como fito-hormônios, ele vai liberar as auxinas e giberelinas, são 2 pontos de hormônio. Vocês vão ouvir falar muito isso daqui com o professor Baron, tá? Para promover o quê? O crescimento radicular, o crescimento das raízes aqui. Então você tem as bactérias presentes colonizando ali, tá? O substrato ali que você tem de nutrientes, as bactérias desenvolvem e vão liberar vários fatores independentes de hormônios aí, fito-hormônios, para promover o quê? O crescimento das raízes e, consequentemente, o quê? O crescimento aéreo da planta, tá? Acima aí do solo. Então isso favorece bastante. Então, por isso que a gente fala que eles são bioestimulantes ou promotores de crescimento. É a mesma coisa. Tá bom? Entenderam, pessoal? Essa parte? É importante aí que vocês vejam essa visão também. Além disso, o que é muito utilizado? Principalmente milho e trigo, tá? Pastagem tem bastante, tem semente inclusive que já vem com azospirilo para ser utilizada já, tá? Para melhorar, já aplica-se na linha de plantio também. Tá? Muito importante. Arroz no Rio Grande do Sul utilizam bastante também para controle até de microbiota, mas a maior parte dele é promotor de crescimento. Tá bom? Beleza, gente? Alguma dúvida em relação a isso? O azospirilo? Não? É um nome legal para vocês lembrarem também, né? Lógico, veja mais a importância desse daqui. Gente, a aula de hoje, para falar a verdade para vocês, eu estou citando, vamos colocar assim, de bactérias de interesse agronômico, os mais importantes na região e também no Brasil também, tá? Vamos pôr, se a gente pegar todas as bactérias e gêneros bacterianos relacionados à agricultura, seja por doenças ou não, ou a gente, né, para bioinsumo, você está abordando, sei lá, 25%, 20% das bactérias. Tá? Tem muito mais aí, dependendo da região, tem uma importância maior. Tá? Então, só essas são as principais. E aqui são as espécies. Né? Dentro do gênero dos azospirilos, você tem o azospirilo brasiliense, né? Dá para ter uma ideia de onde saiu como foi descoberto. E você tem o azospirilo lipoferum, que é outro também espécie mais antiga também, até que o brasiliense. Mas ambos têm aqui também, podem ser aplicados. A função vai ser a mesma, tá? Mesma coisa. Joia, pessoal? Agora a gente está entrando também, ainda em promoção de crescimento e bioestimulantes, só que a gente tem uma bactéria aqui de maior, vamos colocar assim, espectro com relação ao seu uso, que são os bacilos. Já ouvimos, a gente já falei para vocês do bacilo, que a gente falou de exemplo de bactéria formadora de esporo. Tá? Bacilos é uma bactéria formadora de esporo, uma das poucas que a gente usa que são gram-positivos, eles não têm flagelos. Tá? Então, grande característica dos bacilos é que são formadores de esporo. A gente pode observar a formação de esporo já na lâmina aqui. Ó. Por que eles formam esporo? Bacilos, geralmente, eles são bactérias anaeróbicas. Tá? Não está aqui. Deixa eu ver se tem aí. Anaeróbico facultativo. A maior parte delas são anaeróbicas. Tá? Ou seja, eles são facultativos, porque eles toleram uma pouca presença de oxigênio. Mas a maior parte do oxigênio para eles são o quê? É algo o quê? Danoso, tóxico. Tá? Algumas espécies, elas toleram, por isso que a gente coloca por ser facultativo. Por quê? Porque elas são produtoras dessa enzima aqui, chamada catalase. Tá? O que faz a catalase? Catalase nada mais é do que, o que vai fazer? Quando a gente tem a presença do oxigênio,
Vocês lembram qual que era o íon envolvido no metabolismo celular, que ia para a membrana plasmática, lá que fazia daquela cascata de elétrons? Hã? Isso mesmo, é o quê? Hidrogênio. E quando você junta isso daqui, tá? H2 que você forma, o que é isso daqui? Pode falar, isso aí. Isso, oxigenado ou peróxido de hidrogênio. Quando você pega isso daqui e você tem aí a transferência de elétrons, você começa a criar o que aqui? Você tem o que a gente chama de radical livre. E quando você tem radical livre, o que vai acontecendo? Você começa a ter uma cascata de reações de passagem de elétron também. Isso para a parede celular de bactérias é altamente danoso, não só bactérias, tá? Qualquer membrana plasmática e tudo mais. Ele é altamente danoso. O que faz isso? Algumas bactérias vão produzir enzimas que impedem a produção desse radical livre. Então, o teste da catalase, o que faz? Por exemplo, bactérias, que vê no laboratório. A catalase, o que ela vai fazer? Ela vai quebrar isso daqui. Tá? Ela vai transformar essa molécula de peróxido de hidrogênio em oxigênio, que depois, por ligação de outros elétrons, você tem a formação disso daqui. Então, você pega a cultura, por exemplo, de bacilos, você coloca lá, né, faz a lâmina, você tem a cultura ali que você esfregar, você vai jogar H2O nela. O que vai acontecer? Ela vai quebrar água, você vai observar que ela tem formação de catalase. Vai começar a formar bolhas, que é o oxigênio saindo dessa quebra. Tá? E toda bactéria que ela é aeróbica, o oxigênio ele faz isso para tudo que é bactéria. Ele é danoso. E o que faz uma bactéria tolerar a presença do oxigênio? Por exemplo, aerófilas, aeróbias restritas, ou produzem catalase ou uma outra enzima chamada oxidase. Ambas têm a função de proteger a parede celular contra esse radical livre. Tá? Então é muito comum quando eu falar de anaeróbico ou aeróbico, tá? Ver qual que é o fator que protege essa bactéria da ação dos radicais livres. E essa daqui, no caso bacilos, é pela produção de catalase. Se fosse uma bactéria catalase negativa, significa o quê? Que ela não produz a catalase, tá? Não produz a oxidase também. E aí, se ela não produzir isso, ela tem chance de ser aeróbica ou anaeróbica. Se ambas não produzirem nenhuma enzima, como que elas vão crescer? Com a presença ou ausência do oxigênio? Com a ausência. Porque só cresce com a presença de oxigênio se produzir uma ou duas dessas enzimas aí. Tá bom? Então é importante. E aqui é uma bactéria que ela é bem simples, é um crescimento rápido que ela usa meios não seletivos, meios simples. Um agar-nutriente, triptona de soja, que são meios bem comuns, tá? Mais baratos também que se tem. Gente, só lembrando um ponto que a gente falou na aula passada, meio de cultura, qual que é a finalidade do meio de cultura? Então, quando você fez lá o cultivo, vocês viram contagem de bactéria na última aula prática, né? Vocês não têm aula prática hoje com a professora Thaís também, continuando isso. O que tem o meio de cultura ali? Qual que é a função de você pôr uma bactéria naquela placa que tem aquela gelatina? Isso, que eu ouvi. Pode falar. Hã? Também, pela coloração, mas a função principal pode ser isso. Essa é a função secundária. A principal é o quê? Nutriente. É onde você tem todo ali, né? A parte de nutrientes. Certo? É isso mesmo exatamente, você falou. Tá? Então é nutriente. Então quanto mais for específico o meio, você tem que pôr mais nutriente ali, como se fosse uma ração. Você vai comparar uma ração para cachorro, vocês verem. Você tem aquela ração que custa, sei lá, o saco de 15 quilos, lá, R$50, você tem outro que custa 200. O que mudou de uma para outra? É a qualidade, é nutriente, é vitamina, é um monte de aminoácidos, é outras coisas ali, tá? Que estão envolvidas ali. Beleza? Dúvidas nesse ponto? E qual que é a função do bacilos? Ela é multifuncional. A gente vai falar dela depois como biocontrole também. O que ela faz? Principal, ela vai produzir o ácido cítrico, que vai justamente decompor, depois tornar disponível, decompor o fosfato e tornar disponível o quê? O fósforo e o potássio para a planta. Tá? Então, sempre que vocês costumam falar, quando a gente fala de nutrição de plantas, vocês já viram de adubo, não é essa sigla aqui que vocês escutam falar bastante? NPK, nitrogênio, fósforo e potássio. Então, isso daqui é a base, praticamente, de
você tem da função de fertilizante, de um bioinsumo. Ele tem que substituir químico, ele tem que prover fontes também de nitrogênio, potássio e fósforo. Tá? É o mínimo aí que se espera, para ser categorizado como adubo. Certo? Outra questão também que eles favorecem bastante, aqui é só mostrando os efeitos benéficos aí de uma espécie chamada Bacillus subtilis, tá? Então você tem para produção, eles são estimuladores de crescimento de nutrição, podem ser também, que a gente vai falar depois de controle biológico, eles são também, promovem resistência a insetos, tá? Algumas doenças vinculadas por insetos, como fungos até inclusive, tá? Tem vários fatores benéficos. E um ponto importante deles também é que é facilidade para uso comercial. Por quê? As bactérias podem ser armazenadas na forma de esporo. E um esporo dura o quê? Anos. Então, o tempo de armazenamento para uso comercial de prateleira, que a gente costuma falar de vencimento daquele produto químico, ou no caso biológico, melhor dizendo, ele vai durar o quê? Muito mais tempo. Então, para uso comercial é muito mais fácil, porque ele vai ter estabilidade e depois ele germina no solo, ele vai promover isso daqui. Ele rebrota, ele renasce praticamente, tá? Facilita bastante com isso. Outra questão, o que ele promove o crescimento? Que ele vai produzir? Ele promove a produção do quê? De fito-hormônios, ácido indol acético, por exemplo, que é muito utilizado pela planta. Tá? Você vai falar bastante fisiologia vegetal com o professor Barão. Acho que é próximo ano que vocês têm? Fisiologia vegetal? Eu acho que seja. Tá? E aí você tem essas principais espécies. O principal é o Bacillus subtilis. Tá? Mas você tem esses outros dois aqui, Megatherium e também Araibata, que também estão importantes ali. O principal é esse daqui. Tá? Vocês vão ver assim de inoculante, de bioinsumo e tudo mais. Muitos utilizam uma comunidade. Lembra que eu falei para vocês? Vocês vão ter poucos produtos, por exemplo, só tem Bacillus subtilis. Não, é junto com Rhizobium, é junto com Bradyrhizobium, Azospirillum, ou seja, uma comunidade bacteriana que vai colonizar aquele solo, tá? Para ser utilizado como bioinsumo. Beleza? Dúvidas, pessoal? Esse ponto? Não? Tá bom. Tá? E agora, pessoal, a gente entra na parte de controle biológico, ou, reduzindo a palavra, biocontrole. Mesma coisa. Tá? Falei para vocês que é multifuncional. Ela era bioestimulante também. Ela pode ser utilizada como controle biológico. Contra quem? Contra também o quê? Pragas. Tá? E ela pode também, o bacilo, esse gênero bacteriano, ele pode também promover o que a gente chama de ambiose. O que seria ambiose? Tá? Uma ação como se fosse um antibiótico para a planta. Então você tem ação muitas vezes de bactéria que está infectando, que a gente vai mostrar depois as patogênicas, elas têm uma relação também o quê? De promover uma competição por nutrientes. Então você tem fungos ali que utilizam o mesmo substrato, o mesmo nutriente presente no solo que essa bactéria. Só que o bacillus, ele tem um metabolismo um pouco mais acelerado, ele consegue captar mais nutrientes e faz com que você tenha o quê? Aquela bactéria, ele consegue promover, se multiplicar mais rápido do que as outras. E as outras vão ter o quê? Menor captação de nutriente. Consequentemente, o crescimento vai ser o quê? Bem menor das outras bactérias. Tá? Então, por meio de competição por nutrientes com outros fungos, bactérias, eles fazem também com que tenha uma promoção melhor da planta, protegendo essa planta do que de ação de outras bactérias patogênicas. A gente vai falar disso um pouquinho mais à frente. De outra forma também, ela vai induzir uma resistência, tá? Que é chamada IRS, tá? Indução de resistência sistêmica, tá? Na planta também, para quê? Para impedir a colonização de bactérias na planta, principalmente a parte vascular da planta, xilema. Lembram disso? Tá? Então, principalmente o xilema mais interno, tá? Aqui é só um exemplo só de uma proteína que a própria Bacillus produz, chamada proteína CRI, tá? Ou CRY. Tá? Não tem nada a ver aí. É uma proteína cristalina que ela vai ficar depositando, que ela fica sendo depositada no sistema radicular e que vai agir aonde? Essa lagarta também, que vai ser incorporada pela planta, no caule, né, nas folhas, a lagarta ela vai ingerir, e aí vai agir dentro do intestino da lagarta, promovendo lá a destruição de células, e isso faz com que a lagarta morra. Tá? Então, uma ação bem estimulante. Essa toxina ela é bastante mantida ali também na superfície por conta de ser cristalizada, e ela é levada para fora da célula.
Então a lagarta ela vai ingerir aquele tecido ali, foliar, e ela vai ingerir essa toxina age no intestino causando a morte dela. Tá? Uma forma importante aí de biocontrole também. Tá bom? Principal espécie para isso é essa daqui, ó, tá? Para pragas, a Thuringiensis. É a principal. Bactéria a Bacillus subtilis também, que a gente falou no passado, ela é mais usada para promoção de crescimento, tá? Do que, mas pode ser utilizada como biocontrole. Também tem a produção dessa proteína aqui, tá? Que pode ser utilizada para fungos e bactérias também. Beleza? Bom dia. Beleza, pessoal? Alguma dúvida com relação a bacilos? Não? Então, tá bom. Outra bactéria para biocontrole. Já está finalizando essa parte, mas só que são uma bactéria muito importante, mas aqui já entra um pouquinho na parte de produção animal, que é uma bactéria já mais patogênica para a parte animal. É um gênero chamado Pseudomonas, tá? Pseudomonas bacilo também, gram-negativo. Tá vendo que a maior parte é gram-negativo? Bacilo e gram-negativo. É móvel, tem um flagelo polar, só numa ponta, um único flagelo. Aeróbio restrito, o que significa isso? Só cresce com oxigênio. Então a única via metabólica dele é respiração celular. E para ele crescer também, o que é? Ele vai produzir uma outra enzima chamada oxidase. Então no teste laboratorial, para identificar ele, você tem a reação, um teste positivo, tá? Dessa oxidase aí. Tá bom? Bactéria também de crescimento rápido. Outro ponto, gente, importante. Por que também promove crescimento rápido? Por que essa característica de ser aeróbio restrito também tem relação por ter crescimento rápido? Não é o único fator. Mas por quê? Só pegando um pouquinho da aula passada de metabolismo. Qual que é a diferença de respiração celular para fermentação? Qual que é a grande diferença? De resultado do metabolismo, de uma bactéria que faz respiração celular a outra que fermenta. Lembram? Exatamente. A produção maior, bem maior de ATP, por quê? Porque você tem aquela parte no final, que é a última etapa, que é o quê? De passagem lá da cadeia de elétrons. Você vai gerar mais de 34, lá, 30 e poucos ATPs. Tá bom? Então, promove um crescimento rápido. Então, o metabolismo já ajuda com a presença do oxigênio. Além disso, é uma bactéria que ela não é exigente, tá? Quanto a nutrientes, ó, meios não seletivos até cresce, meios simples, tá? E favorece o crescimento. Ao ponto de você ter a temperatura de uma bactéria tão ampla de crescimento, que a temperatura ótima dela é de 37 a 42 graus Celsius de crescimento. Tá? Então pode ser uma forma também de controle até da pessoa bactéria. Então ela se dá muito bem, independente aí do sistema também, do clima, tá? O tipo de solo. E ela pode ser utilizada para controle também. De que forma? Tá? Pseudomonas, ela solubiliza o fosfato também, absorve nitrogênio. Ô, professor, mas isso aqui não é promotor de crescimento? Não é bactéria fixadora de nitrogênio? Não, ela absorve, promove isso daqui, tá? E solubiliza o fosfato. Além disso, com o fosfato e promovendo a absorção de nitrogênio por parte... Bom dia. Tá? Promovendo a absorção de nitrogênio por parte da planta, logicamente vai promover o desenvolvimento radicular ali, ó, né? O desenvolvimento da raiz da planta também. O que isso desenvolve também? Esse maior desenvolvimento radicular, o que ele vai dar para a planta? Uma saúde melhor. E quando uma planta vai ter esse aspecto mais saudável, uma fitossanidade adequada, o que você tem para a planta? Melhores mecanismos de promover resistência. Contra quem? Fungos, bactérias e por aí em diante. Só que a própria Pseudomonas, a própria de bactérias do gênero, tem as principais espécies aqui, a Fluorescensis, tá? Ela vai liberar compostos, que é resto do metabolismo da bactéria, chamada pirronitrina, tá? O que vai fazer essa pirronitrina? Ela vai agir na parede celular da célula fúngica, tá? Na camada ali, na parte de celulose, vai degradar aquilo ali. E também, o que ela vai fazer? Ela vai recuperar do ambiente ferro. E o que faz o ferro? É de muitas vias metabólicas para algumas bactérias e também fungos. Então, é um controle competitivo por ferro. Ela vai retirar esse ferro do ambiente, que é crucial para o crescimento de outras bactérias também. Tá? Então, de forma competitiva, ela consegue controlar o crescimento também de outras bactérias.
Beleza? O principal é essa fluorescência, tá? Que é o arroz, milho, pastagens também, ela vem vamos colocar assim, nesse coquetel microbiano para ser utilizado como bioinsumo também, tá? Beleza? Você tem a pútida aqui também, que é outra também espécie pode ser utilizada, mas a principal é a fluorescência, tá? Tudo bem, pessoal? Entenderam? Principalmente essa comparação entre bactéria fixadora de nitrogênio, os promotores de crescimento e biocontrole? Sim? Então a gente tem uma tendência, gente, futura ou já presente, que é justamente a promoção dessas comunidades microbianas. Então você tem lá um microbioma da planta, desde a parte radicular, como sistema aéreo, você tem o quê? Diferentes metodologias, tecnologias para ser colocado. Então você tem, por exemplo, da rizosfera, que a gente acabou de falar, o microbioma sintético para ser incorporado, para facilitar, seja as diferentes partes, aí, diferentes tipos de bactérias, gêneros bacterianos. E aí entra num sistema de engenharia de microbiomas, tá? Que acaba sendo aí uma sub-área muito específica dentro da microbiologia agrícola, que o engenheiro agrônomo pode estar trabalhando, né? Promovendo quais bactérias podem fazer parte, quais bactérias é melhor para aquele tipo de produção, não só a cultura, para aquele tipo de solo, para aquele tipo de clima, tá? Promover o que, qual que é a melhor funcionalidade daquele coquetel, dependendo de incluir ou não aquele gênero bacteriano naquela comunidade microbiana para colonizar aquele solo ali, por exemplo. Tá? Então isso aqui ganha muito função. E você tem cada vez mais estudos disso daqui acontecendo. Tá? Primeira coisa que seria aí escolher qual tipo de solo, né, como fala, variáveis associadas ao solo, se você quer melhorar a fertilidade, a obtenção de carbono, biodiversidade, biomassa, para depois escolher quais são os principais micro-organismos ou variedades de plantas que vão se beneficiar daquele micro-organismo e depois manipular esse microbioma, colocando ou excluindo algumas bactérias para fazer parte dessa engenharia aí de microbioma, dessa carga bacteriana que pode ser utilizada. Tá? Então você tem já outros estudos bastante desenvolvidos, tá? Aqui no Brasil, Estados Unidos também, para ser utilizado essa comunidade microbiana, dependendo aí para uso de solo. Principalmente para a produção orgânica, tá, gente? Isso daqui vem ganhando peso cada vez mais. Até o projeto aqui do campus, essa da agricultura de transição, tem a ver com a produção de comunidades aí microbianas também, para uso no solo, visando o quê? Substituição de insumo químico, tá? Logicamente, são resultados que estão começando a ter, né? E isso faz com que você tenha também uma perspectiva, que não sei, daqui 10 anos ou 20 anos, que possa substituir totalmente ou parcialmente insumo químico, né? O que é visando isso, tá? Independente de ideologias aí, se é a favor ou não, se é questão de agrotóxico ou não, com relação a isso, dando resistência, pode diminuir o número também né, o uso de defensivo agrícola. Então é algo que se pesquisa e bastante também, tá? Visando diminuir o custo de produção, promovendo segurança alimentar. Só que quando a gente fala em larga escala, isso daqui é um grande problema também, né? O uso disso daqui para larga escala é muito mais difícil. Muitas vezes você não tem isso comercialmente disponível, em quantidade disponível, tá? E isso acaba sendo um grande limitante para usar em culturas maiores, aí que é a base praticamente do sistema agrícola brasileiro, tá bom? Beleza? Mas pessoal, nem tudo são flores, nem tudo é coisa boa, né? Grande parte das bactérias são classificadas como fitopatogênicas, ou seja, são danosas à planta. Tá? Como também existem bactérias danosas à parte de produção animal, próprios seres humanos, como qualquer tipo de ser vivo. Tá? E para essas bactérias fitopatogênicas, eu vou listar para vocês os principais gêneros. A ideia aqui, pessoal, é pegar o quê? As características microbiológicas do gênero e mostrar qual a importância, o que essa bactéria causa. A forma como causa, como é transmitida, como a forma de controlar, diagnosticar, vocês vão ver isso com o professor Valdir na disciplina de fitopatologia, tá? No conteúdo de fitopatologia, que eu acho para vocês é lá no 7º ou 8º período, tá? No PPC novo aí, vocês estão. Então é mais para citar as características microbiológicas, meios de cultura que crescem e o que causa. O foco é esse, tá?
Então você tem um gênero chamado Xanthomonas, todos eles aqui com prevalência no Brasil, tá? Você tem casos dessa bactéria aqui no Brasil. Então bacilos gram-negativos, só para variar um pouquinho, né? A maior parte é bacilo gram-negativo, aeróbico, e no caso dessa bactéria ela vai produzir só a catalase, a oxidase ela não produz, mas a catalase já protege ela do radical livre aí, vindo aí da quebra do oxigênio, tá? Da passagem de elétrons, da formação da água e da quebra. Bom, crescimento delas é um crescimento rápido também, não é tão exigente para nutrientes, por isso que crescem em meios de culturas mais simples, como o agar nutriente, que é essa placa aqui. E uma característica de colônia que vai facilitar a também identificação dessa bactéria é que ela vai produzir uma colônia agar nutriente de característica mais mucoide, tá? Mais pegajosa, assim, não é friável. Você não pega uma parte da bactéria, igual que vocês lembram disso na coloração de Gram? Quando vocês pegaram lá do Staphylococcus, do Escherichia coli, você pegava a colônia, ela quebrava no meio, assim, né? Ia para a alça. Essa daqui, se for pegar, ela vira como se fosse um muco, uma gosma, assim, tá? Por isso, essa característica mais mucoide. E a temperatura aí de 22, 29 graus Celsius para crescimento. Aqui é um outro tipo de agar, tá? Que dá uma coloração também para a colônia, para facilitar a infecção, identificação, melhor dizendo, tá? Então é o gênero aí Xanthomonas. O que causa esse gênero Xanthomonas? E agora, gente, começa a ficar um pouquinho mais difícil a nomenclatura. Por quê? A cada ano que passa, você começa a ter melhores ferramentas para a identificação de bactéria. Você tem, se vocês tiveram ainda, biologia molecular, vocês tiveram conteúdo? Né? Que seria o quê? Identificação de genes. Você tem sequenciamento genético. Você tem painéis que a gente chama de painéis genéticos, aí que você faz monitoramento de vários, a presença ou não de um gene, vão caracterizando a bactéria. E com isso você começa a ter cada vez mais informações das bactérias. É isso que muda, que a gente falou na primeira aula, que a gente falou de taxonomia, a gente falou de classificação bacteriana, por exemplo. E agora você começa a ter diversas espécies, tá? Xanthomonas é uma delas, que você começa a ter não só o gênero, lembra que era gênero, espécie, e você começa a ter subespécie. Ou então, dentro de uma mesma espécie, você começa a ter variações, variantes, que a gente chama de patovariantes, tá? Que estão relacionados ao quê? Mudanças no tipo de doença que causa, na forma de apresentação dessas doenças na planta. E uma delas, tá? Esses Xanthomonas achanópodes, patovariante citri, que causa uma doença muito comum no Brasil, grande prejuízo, que vocês provavelmente já viram, pegar, por exemplo, plantas, já viram aqueles pés de limão, que fica toda com essa crosta aqui, ó, no fruto, tá? É o cancro cítrico, muito comum e muito combatido também, tá? O que ele vai fazer? Essas lesões elevadas, parece que começa a criar umas crostas no fruto, mas também na folha, tá? Em alguns ramos e tudo mais, essas lesões elevadas. Logicamente que isso perde e a planta ela fica suscetível o quê? Para outras infecções, principalmente por fungo também, tá? Vamos ver melhor com o professor Valdir. Além dos Xanthomonas, o citri, né, o patovariante também, aqui do citri, você tem também o competris, que é o quê? O que ele vai fazer? Ele dá o que a gente chama de podridão negra, em repolho, em couve. Então, na parte de horticultura, é um problema muito grave aí também, tá? Isso vai fazer com que você tenha uma perda produtiva grave. Então, e qual que é a possibilidade também dessas plantas, dessas doenças, melhor dizendo? É o quê? É a transmissão rápida também, de uma planta a outra, tá? Xanthomonas, algumas delas, elas são o quê? Carreadas por insetos também. É outra parte que dentro da fitopatologia, vocês vão ver também, né? O Sr. Valdir vai falar bastante com vocês e vai ligar muito com o conteúdo da professora Tamires, essa questão de transmissão de doenças por vetores. Bom? A podridão negra. Então você pode observar até o repolho aqui, né? Tanto só nas folhas, né? Você começa a ter uma podridão, uma necrose, um amolecimento, e também na parte em couve também, ó, por exemplo. Tá? Tem outra espécie também, né, que o próprio nome está falando aqui, né, que é a vitícola também, né, o Campestris viticola, que é o chamado cancro bacteriano. Daí aonde? Em videiras. Né, então, caule, você vê folha, frutos também apresentando essas crostas, tá, em videira. Também.
Tá? Só mais outros exemplos aí também. Tem mais um só, dentro da Xanthomonas, bem comum. Pode passar? Né? E por último, você tem aí, né, o fragare, que é justamente a mancha angular em morango. Problema em morangueiro aí, grave também. Grande parte dessas bactérias também está presente no solo, tá, pessoal? Então, para proteger, vocês já viram plantação de morango, que eles colocam uma lona plástica, depois rebrota em cima dessa lona. Para quê? Para as folhas não terem contato com o solo também. E isso favorecer, diminui o quê? O risco de contaminação também, infecção. Tá? Não só para isso, outros também patógenos também. Tá? Mas mais em folhas aí do morangueiro. Tudo bem? Isso aqui é um problema grave, tá, gente? Tem morango, muito comum também. Tem até uma linha de pesquisa da própria Embrapa, uma cartilha para prevenir também esse tipo de doença. Beleza? Alguma dúvida, pessoal, com relação a esse gênero, Xanthomonas? Então vamos para outro. Tá? Gênero muito comum também, que vocês vão ouvir falar bastante, chamado de Haustonia. Tá? Bacilos gram-negativos, móveis, aeróbias estritas. No caso aqui, ó, uma bactéria já bem evoluída, no caso, adaptada ao ambiente aeróbico, ele vai produzir o quê? As duas oxidases, as duas enzimas, oxidase e catalase. Tá? Ambas são positivas aqui. O papel da oxidase, gente, é a mesma coisa, tá? Ele vai fazer a quebra lá, impedir a cadeia também de elétrons e tudo mais. Impedir não, né? Essa formação de radical livre e a ação danosa do oxigênio. O método laboratório é diferente, ele vai mudar, ele muda a questão, ele vai produzir também a questão do oxigênio, libera, isso faz uma mudança do pH e isso faz com que você tenha uma mudança da cor ali, seja do meio de cultura ou que você está utilizando para avaliar, tá? Mas eu falo melhor disso daqui. Crescimento, realmente temperatura ambiente ou até 35 graus também, tá? No entanto, a diferença com as outras bactérias é que a Haustonia, precisa de meios específicos, mais seletivos. É uma bactéria que tem um crescimento, uma exigência maior de nutrientes também. E aí você tem vários tipos aqui de meios de cultura, que vai dar, dependendo de cada meio, você tem uma coloração diferente da bactéria, tá vendo? Mais amarelado, dependendo, isso aqui é o meio CPG, você vai ter outro meio aqui, o TTC, que é com, né, o que muda de cada meio? O tipo de nutriente, ó, caseína, peptona, glicose, tá? Tetrazólium aqui, outro você tem ali o meio também mais seletivo, envolvido na África do Sul, tá? Que aqui já é um meio já quimicamente definido também. Então seriam diferentes meios mais sintéticos, tá? Que são seletivos para essa bactéria. Bom? Dúvidas? Fala só isso? O que causa a Haustonia, então? Vamos lá falar, tá? Ela é uma bactéria comum no solo. Então a Haustonia ela é muito comum, ó, né? Infecção também na parte também de hortifruti, então tomate, tá? Pimentão, berinjela, jiló, até fumo, tá? Como também batata. Então ela vai causar o que a gente chama de murcha, tá? Bacteriana. Por que murcha bacteriana? Especialmente a Haustonia solonáceo. O que ela vai fazer, a solonáceo? Ela vai entrar onde? Solo, tá vendo? No solo, nácero. O que ela vai fazer? Ela vai afetar o sistema vascular da planta. Lá no sistema onde? Lá interno, no xilema, tá? Nos vasos ali. O que isso vai determinar? Isso daqui, ó. Tá? Isso aqui você pega pelo sistema radicular, você vai ver todo o sistema que vai impedir a vascularização na planta. Resultado, vai murchar não somente as folhas, logicamente, mas você vai ter podridão também no caule e, consequentemente, o próprio fruto. Tá? Seja no tomate, pimentão, como também batata até. Né? Não é o caso do fruto, mas sistema radicular aí no caso. E aí você começa a ter podridão justamente pela deficiência de nutrientes chegando até o local da planta. Tá? Que é chamada murcha bacteriana aí também. O próprio nome fala, né? Mais fácil até de observar. Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Aqui, a gente tem mais uns 6 gêneros aí, depois a gente já faz uma pausa também. Tá? Bom, você tem um outro agente bacteriano chamado Pectobacterium. Isso daqui é novo. A maior parte dos livros que vocês vão ver na biblioteca, vocês não vão achar esse gênero aqui. Tá? Eu vou passar para vocês depois também o material.
Ervínia, tá? Como vocês acharem melhor aí. Então, as espécies antes, em vez de Pectobacterium, espécie tal, era Ervínia, o nome da espécie. Então, mesma coisa, bacilo gram-negativo, flagelar. Então, são móveis, o flagelo peritríqueo, que está em toda, né, em volta de toda a bactéria. A faculdade um pouco de oxigênio. E ela precisa produzir uma catalase. Então, no caso, a catalase é oxidase, vai produzir a catalase. Tá? A classificação dessa bactéria para ela tolerar o oxigênio. O crescimento dela é rápido, pouca exigência de nutrientes e, logicamente, o que a gente pode relacionar também essa questão do crescimento, de maior necessidade de nutriente ou menor necessidade, né? Uma bactéria que é exigente ou não quanto a nutriente? É a facilidade de crescimento. Então, vocês vão ver isso com o professor Valdir, que bactérias que têm pouca exigência de nutrientes, de crescimento rápido, e principalmente que são aeróbicas, elas tendem a ter o quê? Maior distribuição numa determinada região também. A facilidade de crescimento é maior, que a prevalência dela vai ser maior também comparado com bactérias que são mais exigentes com relação ao nutriente, com resistente a clima, a temperatura. Tá? Então, as doenças associadas a essas bactérias, elas são muito mais prevalentes, acontecem mais do que os outros tipos bacterianos também, que são mais lentos do crescimento, de mais complexidade. Então, além do agronutriente, por elas serem bactérias negativas, elas crescem nesse agar chamado maconque. Aqui você tem o agronutriente e aqui o tripsona soja. Tá em inglês, esqueci de traduzir, mas está aqui. Tá? Característica importante desse gênero bacteriano aqui. Eles crescem acima de 37 graus Celsius. A maior parte das bactérias, tá, pessoal, que são patógenos, aí, são fitopatogênicas, elas têm uma limitação de crescimento até 35 graus. Tá? 37 graus é uma forma de você diferenciar. Quero saber se é infecção por Pectobacterium. Coloca a 37 graus Celsius. Mesmo as outras bactérias que também não são tão exigentes a nutrientes, que podem estar envolvidas ali na amostra, que você está tentando analisar, elas não vão crescer porque não tem a temperatura ótima de crescimento. Tá? Então pode ser um fator que você pode selecionar, promover o crescimento específico, seletivo daquela bactéria só. Tá? Daquele gênero bacteriano, melhor dizendo. Beleza? E qual que é a importância de eu estar mostrando para vocês o Pectobacterium aí, esse gênero? Justamente que ele vai causar também, por meio de ação de vários tipos de enzimas aqui, ó, pectolíticas, celulase, proteases, um amolecimento da planta, inclusive frutos e também reticular. E uma desses amolecimentos vai causar o que a gente chama de podridão mole. Tá? Olha o tamanho do nome aqui. Né? O Pectobacterium corotovarum, subespécie corotovarum. Isso é muito comum dentro da fitopatologia, essa variação em subespécie ou patovariante também, o nome. Tá? Como é muito comum também em nomenclatura e taxonomia, por exemplo, você vai pegar milho, variedades que você tem de milho. Você tem subespécie, variante, tá? Várias outras situações aí também. Pela classificação ser cada vez mais abrangente também. E o que ele vai afetar? Antes, eu falei para vocês, você vai encontrar mais nesse nome aqui. Tá? Isso aqui é uma classificação mais recente. Então, provavelmente, batata e outros hortaliças. Então, você vê aqui, por exemplo, alface, tá? Amolecimento de bactéria aqui. Não é a podridão normal, bacteriana, que você pega um alface cortado que fica lá na geladeira um tempão, depois ele começa, logicamente, a amolecer. Tá? Pela carga bacteriana, que também vai decompondo ali. Tá? Mas daqui já é o quê? Antes. Tá? Antes ali, né, corte. Daí você vê cebola também, espinafre. Então você tem um amolecimento, podridão também muito, que ele vai afetar o vascular da planta também. Tá? Praticamente, 100%. Não tem como cortar um pedaço? Não, geralmente você tem que afetar e a transmissão ela é mais rápida também. Lógico, você tem uma produção mais densa também, né? Mais intensiva ali. Então, muitos manejos são veiculados, eu falei, por insetos. Tá? Você vai ver essa questão de transmissão, que geralmente os fatores de controle é o quê? Ou remover a planta, se você tem uma pouca infestação, a maior parte das vezes remove o quê? Toda aquela produção, aquele talhão, alguma coisa assim. Hortaliça, então, todo, né? Não tem como você iniciar. Ou impedir a propagação também, pode ser importante. Tá? Aqui, ó, batata, o jeito que fica. Tá? A podridão, essa necrose que vai causando e destruindo essas células ali também. Tá? Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida?
Aqui é um dos gêneros mais difíceis de se identificar, porque é uma das bactérias mais exigentes para o crescimento, que é a chamada Xylella, tá? Ou Quilela, tá? Algumas coisas falam Xylella. Bacilos gram-negativos, para variar, apesar de ter pego aqui uma foto de microscopia eletrônica, são os bacilos também, aí, ó, já se duplicando, alongando, tá? E de difícil crescimento. Isso daqui é para uma ideia. Tá? Difícil crescimento, a gente dá um nome, vocês vão encontrar muito em livro de microbiologia, falar que a bactéria é fastidiosa. Que termo fastidioso, fastidiosa, é que é altamente exigente com relação ao nutriente. Ela precisa ser tudo na conformação ótima. Seja o número de nutrientes, a quantidade de nutrientes, a qualidade de nutrientes perfeito para ela crescer, temperatura adequada, pH, umidade, tudo. Tá? Se não tiver esses fatores, o crescimento ele vai ser muito lento. Tanto é, aqui, coloquei, ó, 8 as colônias na placa. A maior parte das bactérias que eu acabei de passar para vocês, as temperaturas, ó, né, 25 a 30 graus. Faz até grande temperatura. Mas o problema é o quê? Que essa fase lag dela é muito alongada. A maior parte das bactérias que eu falei anteriormente, a partir de 2, 3 dias você já começa a visualizar a colônia. Você já teve o crescimento, a captação do nutriente é mais fácil. Aqui, ela já tem uma capacidade o quê? De uma fase lag de preparação para duplicação mais estendida um pouquinho. Tá? Acaba demorando. E meios específicos, ó. Tendo uma variedade de nutrientes bem alta, tá? E meios totalmente sintéticos. Inclusão de aminoácidos, você tem inclusão também de outras vitaminas, de tipos diferentes também, tipos diferentes não, são carboidratos até mais fáceis de serem absorvidos para promover o crescimento bacteriano, tá? Não se preocupe também com os nomes dos meios, tá? Isso não é objetivo agora, tá? E o que ela causa, Guilherme? Ela causa uma das doenças muito graves dentro da microbiologia agrícola, dentro da fitopatologia, que também vai colonizar os vasos lá, então é um problema vascular da planta, que vai bloquear a circulação de tudo, água, nutrientes, e que vai causar murcho também, né? Secamento das plantas, as folhas, né? E causando morte. Então, exigente, né? Com relação ao nutriente. Ela vai determinar o que chama de clorose variegada dos citros, chamado CVC, ou comumente chamado de amarelinho. Vocês já viram o pé de limoeiro bem antigo, no caso da avó e tudo mais? Vocês têm essa diferença? Limão, Tahiti, por exemplo, com a coloração mais amarelada ou menor, casca, né, voltado mais duro também. Grande parte é infecção por essa bactéria aqui, que ela é endêmica em algumas regiões também, tá? O que a gente observa também? Provavelmente já viram em folha de limoeiro essas manchas. Tá? O que tem? Até esse termo clorose, tá? Você lembra de cloro, tá? Cloro, por exemplo, um exemplo prático, um exemplo bem simples para vocês. Você pega a cândida, água sanitária. O que faz o cloro? Ele pega a despigmentação, ele faz o quê? A oxidação, ele faz a quebra daquilo. E muitas vezes determina o quê? A perda de coloração. Tá? Para vocês lembrarem um pouquinho disso daí. Então, esse amarelamento das folhas decorrentes, por isso que dá o nome de clorose. E esse variegada tem a ver com variação, uma variável formas também de aparecimento de manchas, muito irregulares, não tem um padrão dessa mancha também. Tá? Onde? Nos citros, então pode também, né? Toda parte de citricultura, não só limão, laranja, aí entra também. Tá? Tangerina e por aí em diante. Certo? Então ela causa esse problema muito grave também, que é o amarelinho. Dá uma diferença, porque se ele impede a circulação de água e nutriente, logicamente o desenvolvimento dos frutos vai ser também limitado, como também essas manchas aqui. Por que são essas manchas aqui? Falta também de nutrientes e também de, logicamente, composto para a sobrevivência das células ali. Tá? Beleza? O que é mais comum? Provavelmente vocês já viram isso daqui. E outro que tem a ver é uma doença que causa em videiras, né, na parte em cultura aí de uvas, que é o chamado mal de Pierce. Pierce é o descobridor lá de Montpellier, ele faz parte, tá? Ou predispõe ao aparecimento de outros patógenos que vão determinar essa doença aqui,
Então não é o único fator desencadeante dessa doença, que também vai dar esses problemas circulares, consequentemente menor desenvolvimento aí. Então, manchas, né, parte de destruição de tecido foliar, tem a ver também com o sistema de vascularização, também em videiras, e pode acontecer o problema. Tá bom? Dúvidas, pessoal? Não. Vamos lá. Terminando, pessoal, essa parte primeiro, a gente já faz um intervalinho, se vocês quiserem, a gente toca direto também, que acho que até umas 10 horas a gente finaliza hoje. Tá? Que eu achei muito pesado, porque a gente tem que falar ainda de gêneros fúngicos e a gente tem que falar de gêneros vírus, né, espécies virais também. Então ficaria acesso lá à planilha de tá lá, né? Patógenos bacterianos e virais. Fungos tem uma carga grande também, tá? Dentro se a gente for ver dentro da produção animal e produção vegetal, a participação do maior, bem maior, assim, né, de importância patogênica principalmente. Só que, mesmo sendo vírus, também tem uma importância grande. Então, ficaria um conteúdo muito maciço, muito complexo para vocês irem bactérias hoje, praticamente. Tá? A característica dos vírus, do gênero lá, e falar o que causa. Essa que é a importância. Tá? Dentro da microbiologia geral para vocês. Bom, continuando aqui, pessoal, o Acidovórax é outro gênero bacteriano, bacilo gram-negativo, móvel, flagelo polar. Vocês estão vendo que isso daqui não muda, né? Praticamente. Está presente no solo e água, e algumas espécies, ou elas são aeróbias, tá? Ou anaeróbicas facultativas. Elas podem estar desenvolvendo isso em ambos, tanto a presença como a ausência do oxigênio. Tá? Uma característica das bactérias é que elas oxidam ferro. Então, elas tiram também parte do ferro e acrescenta elétrons aí também, por parte da oxidação. E o crescimento ela tem uma amplo espectro, ó, de 15 até 37 graus Celsius. Tá? Então, meios não seletivos, pouco fastidiosa, né? Não tão exigente na nutrição, e nutriente, que é muito comum. Tá? É um água mais barato também, muito comum estar utilizando aí de fitossanidade. Tá? Ciente disso. Qual que é a importância do Acidovórax? Vocês vão ver que elas são utilizadas, inclusive, para biorremediação. Então, muitas vezes o Acidovórax ele consegue promover um controle biológico também, ou fazer a sanidade, muitas vezes, de alguma das plantas. Na maior parte, a gente vai ver que ela está envolvida com a chamada mancha aquosa. Mancha bacteriana do fruto. Melancia. Tá? Dessa espécie. Subespécie citrule. Apesar de ter citrule aqui no meio, tá? A maior parte não tem citros, mas também tem correlação muito patogênica nesses dois tipos de culturas aqui. Né? O que ela vai causar? Manchas escuras também em plantas e a necrose e podridão interna ali nos frutos. Tá? E, logicamente, você tem a perda produtiva, você tem praticamente infestação em toda a cultura ali também. Tá? Então, essa mancha aquosa aí, mancha bacteriana. Até depois mostra que eu estava uma foto pessoal, no livro lá, que a melancia também seria podridão e ela fica aquosa praticamente dentro ali, tá? Isso que dá mancha aquosa também. Começa a promover e depois começa a juntar uma umidade, ela forma o que a gente chama uma camada mais líquida, tá? Ali em cima também. A podridão do fruto. Beleza? Por último, gosto dessa palavra, né? Bastante. Por último, tá? A gente tem uma bactéria aí mais, vamos colocar assim, que ainda é mais em estudo, chamado Agrobacterium. Olha o nome bem característico, né? Todas são Agrobacterium, professor, são, né? Se a gente for ver o teor da palavra. E bacilos, gram-negativos, flagelos, peritrídeos. Estão vendo que a maior parte é móvel também, as bactérias, tirando bacilos, tá? E gram positivo também, é o único fora da curva. O restante que muda é o tipo de flagelo. A maior parte do gram negativo é móvel. Tá? São bactérias aí aeróbias também, crescimento não seletivo. Escolhendo esses gêneros para vocês que eu coloquei hoje aqui, que são os mais comuns. E o que você tem de similaridade entre eles? Meios não seletivos, não são bactérias exigentes para crescimento. Elas estão mais prevalentes. Acontecem mais as doenças relacionadas a essas bactérias.
tá? Então cresce 25, 28 graus, então a colonização é bem rápida também, tá? O crescimento. Está presente no solo, e por que eu selecionei esse agrobactério, apesar de ser uma bactéria mais nova, ou que está sendo classificada e estudada? Ela tem o poder também de biorremediação. O que seria isso que eu falei lá no começo? Essa bactéria, ela consegue transferir material genético por meio de um plasmídio chamado TI, tá? Para o núcleo celular da célula vegetal. Então a bactéria está infestando ali, ela está infectando a planta e faz com que ela consiga incluir o gênero do plasmídio. Vocês lembram que era plasmídio, gente? Você tinha a bactéria lá, você tem o cromossomo principal e de um lado aqui você tem uma pequena quantidade de nucleotídeo, que é como se fosse um círculo de base nucleotídeo lá, CGT, formando um gene plasmídio. O que faz essa bactéria? Por meio de uma chamada pili, ela faz como se fosse um canal, penetra na célula vegetal ali e transfere esse plasmídio para dentro da célula vegetal, que vai lá no núcleo da célula vegetal e que vai ser incorporada, né, ao cromossomo da célula. Aqui, tá? Então incorpora. Qual que é a função disso daqui que vai promover com esse plasmídio? Olha lá, né? Ficou bem mais bonito aqui. Né? O agrobacterium sendo colocado, infectado, o que ele vai fazer com essa célula aqui? Ele vai causar também o descontrole hormonal, tá? Fazendo com que as células vegetais elas percam, tá? o seu funcionamento normal. Tá? Então vai descontrolar totalmente a fisiologia da planta, vai formar tumores, ou seja, inchaços, que a gente vai falar depois são aumentos da protuberância, simplesmente da raiz e também de caule, principalmente no caule, a gente chama de galha. Tá? Vocês já viram essa tumefação, principalmente tem plantas. Onde que eu vi aqui? Acho que naquela planta ali que tem no meio da rotatória, ali ela tem umas formações dessas galhas ali. Tá? Pode ser vários outros patógenos também, não só o agrobactério. E que vai impedir o desenvolvimento da planta. Isso acaba sendo danoso. Então, o que ela vai fazer? Outro ponto. Por que eu falei que ela tem poder de biorremediação? Claro, professor, você falou aqui que o plasmídio está transferindo algo que vai descontrolar a planta, vai impedir o desenvolvimento. Só que o agrobactério está sendo muito utilizado pela engenharia genética também. De que forma? Pegando esse plasmídio, promovendo o que a gente chama de técnicas, por exemplo, de clonagem, de introdução de enxertos. O processo de planta e de transgenia, né, que a gente tem hoje sementes, plantas transgênicas, se deve também ao uso dessa tecnologia de transferência de plasmídio para a entrada das células, para promover, por exemplo, resistência a alguma planta, resistência a algum fungo, tá? A maior durabilidade, maior facilidade de crescimento, que vai adicionar aquele para o cromossomo da célula. Consequentemente, aquela célula vai ganhar ou perder alguma coisa. Tá? Então, a da transgenia foi baseada nesse tipo de tecnologia. Pode ser utilizado como biorremediação, por exemplo. Tá? Foi utilizado, na verdade. Tá? O que causa esse agrobactério? Né? Da espécie Fabrum. Eles chamam de doença da galha da coroa. O que significa isso? Na parte aérea da planta, logicamente, né? Assim você tem essas tumefações, ó, esses tumores aí. Nos caules, que é muito importante, no galho da coroa. Tá? E você tem uma outra espécie, chamado, que antes era o Agrobacterium rhizógenes, que foi classificado para Rhizobium rhizógenes, que é naquele primeiro que vai dar o quê? Porque rizo é o quê? Raiz, né? Então ele vai dar uma tumefação aonde? Na parte radicular da planta ali. E o que ela vai promover? Esse tumor, essa tumefação, esse aumento, né, no caule ou na raiz. Na raiz ele vai promover o quê? Uma produção muito grande desse aminoácido aqui, que vai fazer com que a raiz elas vão ficando cada vez mais finas e maiores. O que acontece com a raiz mais fina e maior? Dependendo do tipo de solo, menor poder de penetração. Então, menor desenvolvimento para a planta também. Tá? Até coloco aqui que a síndrome de raiz inteira por conta de ser bem fininho, parecendo cabelos. Tá? Essas raízes aqui que têm menor poder de penetração, consequentemente menor desenvolvimento. Tá? E no caule se formam essas tumefações aqui, onde vai ter alterações das células, como se fossem tumores mesmo, neoplasias aí, vou colocar. Tá? Dentro do agrobacterium.
Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Não? Daqui a pouco a gente vê se querem. Aqui em 20 minutos. Então tá bom, a gente sextou, né? Então, bora, tá? Mas tem aula prática à tarde, né? Vai ser melhor. Patógenos em animais. Essa é uma aula que eu queria dar próximo ao horário do almoço para vocês, tá? Porque é só coisa bonita. A gente vai ver agora aqui também, tá? Os patógenos animais, o que eu selecionei? Existem também milhares, pessoal, muitos, tá? E os principais que a gente vai ver são ou que têm relação com saúde pública, ou que são doenças que são cometidas principalmente por você ter também o contato do animal com o solo, com a pastagem, ele se infectar pela produção vegetal também, tá? E quando a gente vai falar de vírus e também fungos, aí sim entra a parte de nutrição animal muito maior, envolvida na questão dessas doenças. Quando a gente fala de patógenos de animais, o que se dá dela da importância? Por que é importante também? Além de ser uma atuação do engenheiro agrônomo, cada vez mais cresce um conceito, não sei se vocês já ouviram falar, tem mais espaço aqui, chamado de saúde única. Já ouviram falar desse termo? O que significa saúde única? Saúde animal e ambiental. Se a gente for ver, tá, e vegetal, professor? Patógeno de vegetal pode dar também animal? Não, porque são células diferentes, né, fisiologias diferentes. Mas tem a ver a parte vegetal, professor? A gente é engenheiro agrônomo, a gente quer fazer agronomia, problema vegetal aqui também, além de ser a parte animal. No entanto, você trabalha com o que aqui, de comum situações aqui? Interação, seja animal e humano com aspecto alimentar, não só do animal, mas fornecimento da produção vegetal para a nutrição de animais e também da população humana, como também a relação cada vez maior com a questão ambiental, seja produção vegetal ou produção animal. Né? Quanto que a gente escuta de aparecimento de doença por conta do avanço da cultura, da pecuária em matas, em áreas ambientais, de preservação ambiental, né? Muito que falam das doenças novas são originadas dessa forma. Podem ser, não 100%, logicamente. Tá? Então é importante a gente falar sim, por conta da mesma situação que a gente falou para vocês no início, quando a gente falou de patógenos, né, de plantas, de envolvidos aí, principalmente só bacterianos. Quando a gente fala de importância, também a gente quer ver o aspecto que? Econômico. Por ano se estima que você tem mais de quase 360 bilhões de dólares por ano sendo gastos no mundo todo, tá? Por conta de doenças em animais. Ah, professor, mas é só pela perda produtiva? Não. É tudo, né? A equação de manejo, tem várias coisas aí que entram nessa conta. Só no Brasil, 14 bilhões de reais associados à infecção parasitária. Ectoendoparasita, por exemplo, verme, intestino, euminto, por aí, como também ectoparasita, verme, tá? Mosca, que são infectados ali também, que promovem a liberação de larvas, um monte de coisa. 14 bilhões, tá? De prejuízo. Isso aqui envolve várias outras coisas também, como remédio, né? A parte de tratamento, a parte de perda produtiva, a necessidade de descartar animal muitas vezes. Então, tudo isso, eu estou falando disso aqui só em animal de produção. Não vamos nem entrar para a parte de animal de companhia, que não é interesse também nosso aqui. Tá? Que aí evolui ainda maior ainda esse custo. Tá? Como? Perda produtiva ou perda reprodutiva. Então, doença a gente vai ver que causa problemas em bezerros, para nascimento de bezerros, inclusive. E a mortalidade. Por exemplo, Mato Grosso do Sul. 1.000 cabeças, 1.100 cabeças ali de gado morrem por botulismo. Qual que é botulismo? Clostridium, tá? Clostridium botulinum. Então, onde que está o clostridium? No solo. Tá? Área infestada, que geriram e morreram por botulismo. É suspeita, mas depois foi confirmado. Isso aqui em 2017. Numa mesma propriedade, 1.100 cabeças morrendo. Tá? Além disso, com isso, você precisa aumentar muitas vezes uma vaca, tem problema reprodutivo, você começa a descartar ela. Tratamento do animal, a forma de prevenção, adequação de manejo, melhoria na infraestrutura, carcaça que é condenada em frigorífico e animal, apresenta alguma doença que é de
importância e que é imprópria para consumo daquele produto, daquela carne, tá? E restrição comercial importante. Muitas vezes, provavelmente, não sei se aqui nasceu antes ou depois de 2005. 2005 foi o último foco que a gente teve de uma doença chamada febre aftosa. Você já ouviu falar dessa doença? Febre aftosa. É a maior barreira comercial do mundo. O Brasil só se tornou o maior exportador mundial de carne bovina por conta da febre aftosa nos outros países, como Estados Unidos, Canadá e parte ali alguns países da União Europeia. O Brasil ele teve um surto em 2005. 41 países anunciaram na época, isso aqui é uma notícia de 2005, o surto começou lá no Paraná, Mato Grosso do Sul, 41 países anunciaram suspensão de compra de carne brasileira. Não é só de carne de bovino, é frango, tudo que é produto animal, tá? Impede. Então imagina o prejuízo econômico disso daqui. Queda de preço de produto, ó. Prejuízo por dia, só no Paraná, 5 milhões de reais. Por quê? Frigorífico fechando, desemprego, também abate de topo. O que faz a febre? Não é somente o animal infectado que ele tem que ser sacrificado, abatido, destruído. É o lote inteiro da propriedade, com um raio de 3 quilômetros também, do foco. Imagine que teve de rebanho sendo abatido, tá? Depois o produtor indenizado, acho que dava 100 e poucos reais por cabeça, que não é nada perto do avanço genético da produção, né? Resultado disso daqui somente no Paraná? Não. Tá? Por exemplo, quanto que é importância, não só da febre aftosa agora, mas impacto do setor financeiro. A gente teve esse ano o caso de influenza aviária no Rio Grande do Sul, lá em maio. O que aconteceu com o valor das ações lá? Está no patamar, meio estacionário, caíram. Tá? E continuou assim até se recuperar, mas depois veio outro problema aí, mas da questão de volatilidade de preço de mercado, de importação, restrição, também, ou seja, altera, né, bastante aí. Isso daqui é a data de ontem, tá? O valor aí, 17,95. Então, mas chegou a custar para mais, aí, quase 25, 26 reais. Então, a perda do início para cá, 24% a menos. Ó, que refletiu também. Então, elas são importantes, tá? Também nisso. Então, aspecto econômico também, tá? Dentre os principais espécies bacterianas que a gente listou aqui, eu classifiquei eles em 4 grupos, tá? São os patógenos zoonóticos. Alguém já ouviu falar disso daqui? Que é zoa. Doença comum de um animal transmitida para o ser humano e que também é transmitida do ser humano para animal. Alguns exemplos: brucelose, tuberculose e leptospirose. Tá? Tudo causador por bactérias. A Brucella abortus causa brucelose, o Mycobacterium causa tuberculose. Inclusive, tem muito médico que sabe que tuberculose é zoonose. Tá? Tem muito médico que não sabe realmente que brucelose é zoonose. Que você tem humano, mas não tem animal. Eles acreditam muito nisso. Tá? E outra questão é a leptospirose. Provavelmente todo mundo já ouviu falar disso daqui. Né? Lembram quando a leptospirose? Quando você tem enchente. Né? A urina do rato, que libera leptospira e tudo mais. Né? Brucelose e leptospirose causam problema reprodutivo, aborto. Tá? Mycobacterium bovis, qual que é o fator da tuberculose? Lesão respiratória no pulmão. Tá? Bem característico. Então aqui você tem, por exemplo, caso de brucelose, é aborto. Tá? Aborto, no caso das fêmeas, nos machos eles causam o que a gente chama de orquite, ó, inflamação testicular. O ser humano também, é zoonose, sempre lembrando. Tá? Se uma mulher grávida tem contato com a brucela, aborta. Tá? Se um homem também tem contato com a brucela, vai ter orquite. Tá? Vai ter problema de inflamação testicular também. Certo? Isso, brucelose. Tuberculose. Aqui é só ver uma coisa bonita, falei para vocês que é bonita. Tá? É o quê? Emagrecimento. O animal começa a ter essas lesões dentro do pulmão. Então toda aquela região de área do pulmão que é troca gasosa, começa a ser substituído por esse monte de inflamação aqui. Ó. Tá? Eu ia falar, mas não vou falar nada. Isso daqui. Tá? O que faz com o animal positivo de brucelose e tuberculose? Ele recebe esse P no rosto e ele tem que ser abatido, tem que ser sacrificado, não pode permanecer no rebanho. Tá? Bem comumente. Vou falar, alguém já comeu aquele queijo brie? Pronto, agora vocês lembram que é um tubérculo da tuberculose. Tá? Molinho assim. Não, ela tem, a tuberculose tem uma forma clínica que chama tuberculose miliar.
Dela forma esses pequenos, que ela chama de tubérculo, esses nódulos, no musculatura, você tem no fígado também, você tem várias coisas. Isso. Ah, não, aquele lá, que você tem permente em carne e corta, aquilo lá é um abscesso formado na época que vacinava o animal para aftosa. Por isso que muito produtor não vacinava aftosa, porque ficava um calombo. Vocês já viram na parte, no pescoço do animal, às vezes tem foto que mostra um calombo, assim. Aquilo é da vacina da febre aftosa, que ela inflama aquilo ali. Só que tem muito produtor, ou no produtor não, né? O produtor não vai fazer isso. Que não é para fazer uma vacina daquela na garupa do animal. Você tem a carne nobre, você tem os cortes mais valorizados, que aí aparecem essas coisas aí. Tá? E aqui a leptospirose, pessoal. Leptospirose também é problema reprodutivo. Aborto, tá? Um animal abortado aqui também, retenção. Suíno também causa abortado, problema de aborto. E é um problema grave. Se a gente for pegar a prevalência desses dados, tá? Dessas bactérias, eu não vou citar gênero, não vou entrar mais, mas é só falar quem tem importância, tá? Por que eu não cito gênero também? Não vou falar mais a parte mais microbiológico de cada doença, algo assim. Que também eu oferto uma optativa, mais lá para o quarto, no sexto semestre, tá? Do PPC novo, que seria aí o quarto ano, não, sétimo semestre do PPC novo, que é a das doenças. A gente fala mais aspecto sanitário e animal também, tá? Então, tá Beto aí que a gente fala das doenças, tá bom? Problema reprodutivo. Então, são patógenos zoonóticos. Então, quando você vê caso de aborto numa produção, você vai lá no bovino ou suíno, você pode, ao manusear aquilo, ter contato com a bactéria que pode causar a mesma coisa no ser humano. Tá bom? Então, todo cuidado é pouco. Leptospirose não é só problema reprodutivo também. Ele vai cair produção, uma vaca de leite vai produzir menos leite, corte vai aumentar, vai diminuir também o ganho de peso. No ser humano, vai causar infecção. Né? Você vai ter também a questão dados, sinais, sintoma sistêmico, muita dor de cabeça, indisposição, chega a ter problema com vômito, um monte de coisas também. Tá? Beleza? Um outro grupo que eu selecionei aqui são os clostridioses, é muito importante. Isso daqui tem vacina, tá, gente, para clostridio. É uma das doenças mais... É um dos grupos, clostridiose, né? É doenças causadas por um gênero bacteriano chamado Clostridium. E provavelmente vocês já ouviram falar. E alguns deles são zoonóticos também. Só que eu não coloquei no listei porque são mais específicos para esse grupo de bactérias. É o Clostridium Chavoy, chamado numa doença chamada... Falar, essa fringe vai causar mais diarreia, é uma enterotoxemia. E tétano, vocês já ouviram falar, provavelmente. Tá? Qual que é o problema aqui do Clostridium botulino do tétano? Ele vai ter uma ação lá no neurônio, na propagação do neurotransmissor. Então, o que vai impedir a contração muscular, ele vai facilitar ou dificultar essa contração muscular. Tá bom? Facilitar, não digo nesse termo, mas ele vai dar uma paralisia. O botulismo dá uma paralisia flácida, que não tem contração, enquanto o tétano ele tem espasmo muscular, não paralisia. O animal sempre fica com a musculatura contraída. Tá? Botulismo, você já viu, lembra do Botox? Por que usa o Botox? Porque ele vai dar uma paralisia. Injeta lá o Botox, então no neurônio ele vai agir e vai impedir a contração muscular daquele número. Principalmente o que? Musculatura da pele ali, próximo, né? Epitelial. E o que faz com mulheres, homens aí também que estão fazendo o quê? Impede o aparecimento de sinais de expressão, por conta da musculatura intensa. Tá? Então o Clostridium, e já observa uma coisa aqui importante, ó, eles são formadores de esporos. É possível eliminar Clostridium no local também. Testado. Tá? Aqui botulismo. O que a gente observa? Os animais não têm contração muscular. E a tendência de um animal disso daqui é ir a óbito. É morrer. Por quê? O que para? Musculatura, por exemplo, respiratória, diafragma, musculatura intercostal, ela para de contrair e relaxar. Resultado, você não tem entrada de ar nem saída. O animal morre por asfixia, praticamente. Tá? Hipóxia, no caso. Qualquer tipo de animal. Cães também é comum. Tá? Gatos também é comum por conta da caça, da questão também. E ser humano também. Tá? Onde cresce o Clostridium? Em ambientes anaeróbicos.
Não sei se vocês viram, mas é muito comum, que são para a população humana, Clostridium em conserva, nesses vegetais, legumes que estão em conserva, principalmente palmito. Tá? Lógico, grande parte do palmito é fiscalizado, industrializado e tudo mais. Mas tinha uma época que era muito caro. E onde você tem grande produção de palmito nativa no Brasil? Mata Atlântica. Então, quando você foi para a praia, descer a serra ali, né, passar na serra, tinha muita banquinha. Hoje não tem, mas é da década de 90. Banca vendendo palmito envasado na própria mata. E o que é o problema ali? Vai terra, vai tudo. E na terra tem esporo de Clostridium. Quando você coloca e fecha aquilo, você não cria um ambiente sem oxigênio, ou baixa concentração de oxigênio, o que vai fazer o Clostridium botulino? Ele sai do esporo, vai vegetar e ele vai produzir a toxina botulínica. A pessoa come aquilo e começa a ter o botulismo. Tá? Você começa a ter falência, libate de músculo e tudo mais. É assim também, por exemplo, gado. Tem muito gado, por exemplo, em criação extensiva, que fica criado a pasto, tá? Que eles têm deficiência nutricional, por exemplo, fósforo. E muitos animais acabam, às vezes, muitos não, né? Algum animal acaba morrendo e não sendo retirado do pasto. Aquele animal vai decompondo ali mesmo. O que vai fazer o bovino? Atrás dessa deficiência de fósforo, ele vai lá nos ossos. E vai buscar o fósforo nos ossos. Ele vai roer aquilo ali praticamente. E aí, você tem um animal ali, um tecido em decomposição, sem oxigênio, criação de Clostridium. Produz a toxina e ele ingere a toxina também nesses restos ali atrás de nutriente que ele não tem. Tá? Cavalos é a mesma coisa. Tá, pessoal? Aqui é o teto, né? É o contrário. Tá? O que faz o teto? Você está vendo o pescoço desse animal para cima? Está vendo a musculatura dele aqui? Ó? Todo o Clostridium tetani jogando uma toxina que vai para o neurotransmissor que vai dar a contração muscular. Então, praticamente, ele não relaxa. O animal ele fica, que a gente chama de estado de tetania ou de tripé. Tripé não, caramba. Ai, meu Deus, fugiu o termo. Pode ser também. Mas o que ele fica assim, ó? Ele fica em estado totalmente espasmo. Cavalete, que eu falei, cavalete, tá? Que ele fica praticamente em espasmo. A pálpebra. Ou que tem cachorro, o cavalo também tem uma pálpebra interna. Ele fecha. Com a musculatura, a contração muscular, essa pálpebra ela vai contrair, ela vai fechar. E aí você tem essa contração muito comum em equino. E o que faz esse animal aqui quando fica o espasmo, né? O tetânio? Ele vai ter essa contração eficiente, consequentemente o músculo respiratório também não vai funcionar, o animal acaba morrendo. Tá? Qual que é o ponto positivo para tudo? Tétano e botulismo. Você tem soro antitetânico, antibotulínico, você pode administrar no animal para inativar essas toxinas também. O responsável pela manqueira. O que vai a manqueira? Ele vai infectar bem ali na musculatura animal por sendo de traseiro do animal, grandes grupos musculares. Ele vai começar a se multiplicar causando necrose. Resultado, o animal não tem contração muscular adequada pela lesão que a bactéria está causando no músculo. E o animal começa a mancar. Tá? E aí você abre, no caso aqui de uma necrópsia do animal, você vê todo necrosado, por exemplo, dentro do animal, que é o que não estava, a lesão muscular que ele estava causando. Tá? Beleza, pessoal? Outra questão de informação importante relacionada a patógeno animal são os patógenos relacionados à infecção em gado leiteiro. Problema em infecção em glândula mamária chamada mastite. Não só gado bovino, tá? Mas você tem caprino também, ovino, problema com isso também. E aí, então, três gêneros bacterianos, que é do Staphylococcus, Streptococcus e Escherichia coli. Esse daqui a gente viu numa aula prática. Escherichia coli também. Né? Staphylococcus, Streptococcus da espécie Agalacti, e você tem um outro chamado Dysgalacti, que também tem o Streptococcus aureus. Qual que é a diferença de um para o outro? Staphylococcus aureus e Streptococcus agalacti, como também se tem uma outra espécie chamada Dysgalacti, eles são relacionados por uma mastite chamada contagiosa. Significa isso? É que ela é transmitida via contato. De quem?
Do animal para o animal ou principalmente do ordenhador para o animal. Por quê? Todo ser humano ele vai ter essas duas bactérias na microbiota da pele. E se não lavar a mão, não fizer asepsia, higienização adequada, tanto na pele do ordenhador como também na pele que está ali no úbere e no teto ali das vacas sendo ordenhadas, você pode fazer o quê? A entrada da bactéria para dentro do úbere, pelo canal do teto ali para dentro. Tá? O que isso vai acontecer? Tá? Que é perda de produtividade. Tá? Você tem uma outra mastite chamada Escherichia coli, é uma enterobactéria, ela está nas fezes do animal. E as fezes são eliminadas no ambiente. Por isso que é muito importante, se vocês forem ver isso, falar de bovinocultura de leite, o professor Naman vai falar bastante de processamento de produto lácteo, o quanto é importante a sala de ordenha, o animal esperando ou não vai ser ordenhado, está limpa. Tá? Limpa também com água, sabão. Para quê? Para não ter contato, muitas fezes ali presentes. Por quê? Nas fezes você tem Escherichia coli. Streptococcus uberis também está no ambiente. Tá? Não é uma enterobactéria, não está nas fezes. Então o que seria aqui difere da contagiosa? A transmissão é do ambiente, ó, do solo, na cama que o animal está ali, que ele fica nas fezes, no caso da Escherichia coli, e que vai causar o mesmo tipo de problema, infecção em glândula mamária. Tá? Resultado que se observa, Staphylococcus, ó, tá? Uma placa lá, tá vendo? Mais amarelinho, Staphylococcus aureus. Lembra em grumos que eles formam, cachos, que é aquele arranjo, tá? Diferente do Streptococcus, ó, o Streptococcus já é incorrente. Várias esferas ali, os cocos em correntes. E aqui Escherichia coli, já são bacilos gram-negativos, tá? Também, mas sem formação. Isso é um problema que é a mastite. Que é o quê? Inflamação de glândula mamária, que pode aparecer ou não. Existe outro tipo de mastite que a gente chama de subclínica, que não aparece. E aí você tem, como que você identifica? Isso aqui é padrão, tá, gente? Qualquer coisa. Se você tem uma infecção de glândula mamária, o leite começa a sair em grumos. Eles criam uns grumos ali, que é a aglutinação dessas bactérias também. E vai alterar o leite. Tá vendo aqui, ó? Altamente purulento, ó, o leite. Né? Praticamente o iogurte ali saindo já direto ali da vaca. Tá? Escuro, então tá vendo a formação de uns grumos aqui, ó? Se o animal não tem mastite, aquilo ali é líquido. Ele não vai parar ali na caneca, no fundo, tá? E aqui é um teste utilizado para mastite subclínica, que é um detergente que mostra da viscosidade, caso tenha bactérias ali. Caso tenha células de defesa também presente no leite ali. Tá bom? Por isso que é o cuidado de não ingerirem o quê? Porque todo leite, para ser consumido, tem que passar por tratamento térmico. Para quê? Para eliminar essas bactérias presentes, que elas estão presentes. Tá? Você que é mais gostoso aqui, quem tomou um leite lá na vaca, lá, quentinho e tal, o gosto é melhor, mas tomar cuidado. Tá bom? Beleza? Penúltimo, para a gente ver agora doenças em aves e suínos, só o último grupo, as principais em aves. O mundo já ouviu falar dessa bactéria aqui, salmonela. Tá? Salmonela tem um problema muito grave na população humana também. Salmonelose, chamada pulorose ou tifo. Pulorose é também a tifimúrio, tá? Isso daqui é a maior e no mundo. Controlar a salmonela. Por quê? A salmonela faz parte da microbiota no intestino das aves. E ela tem que estar controlada. Como que se controla isso? Por meio de promotores de crescimento. É bactérias que são inseridas na ração do animal ali, para a função o quê? De controlar a quantidade de salmonela presente no intestino. Isso daí a gente chama de fator de crescimento. É um tipo de antibiótico que é utilizado para a criação de aves. E qual que é o problema desse fator de crescimento ser utilizado na ração das aves? É a ideia errada, que muito é repetida, falando que aves de granjas, desse daí, tem o quê? Administram hormônio para a ave. Já ouviram falar isso ou não? Ah, não como ave de granja, só de galinha caipira, porque a ave de granja, indústria, tem hormônio. Por quê? Eles veem o rótulo e vê lá a ração,
promotor de crescimento. O que promove de crescimento? Hormônio. Né? As galinhas lá toda bombadona e tudo mais, né? Grande comparada à galinha colonial lá do frango caipira. Por quê? É genética aquilo. Tá? E aí serve para quê? Para controlar essa salmonela. A colibacilose também, Escherichia coli causa. Você tem uma outra bactéria chamada micoplasma, que dá muito problema essa crônica respiratória. E a pasteurella multocílica pasteurelose. Súbita, crise aguda e tudo mais. Bactéria, tá? Aqui a salmonela, o Escherichia coli, que é a mesma coisa, que ela vai causar uma deficiência, morte do animal, por problema entérico, tá? Infecção generalizada, quando o animal não tem aí um equilíbrio adequado com a microbiota. Aqui a Escherichia coli, que é a colibacilose, doença geral, tá? Que ela se propaga em todo o organismo, então vai ter lesões aí, principalmente respiratórias também, e também animal. E a pulorose aqui que vai ter doença respiratória, então vai ter um inchaço de face, via aérea congestionada, uma lesão muito grave que culmina com a morte do animal também. Aves, pessoal, elas são muito pouco resistentes. Então não é o caso, por exemplo, você tem uma granja, um aviário, que você tem lá 30 mil aves. Não vai causar em uma ou dois animais. É praticamente em 100, 200 animais quando você tem uma doença dessa, 1000 animais, entendendo? Tá? Tem mais de probabilidade de mortalidade para mais de 5, 10% dos animais, então, é possibilidade de você ter uma dessas doenças aqui. E eu não falei nem de viral ainda, de doença para uma influenza, por exemplo, que aí causa uma morte muito maior também. Tá? É isso. Dúvidas? E para finalizar, as doenças em suínos, que também tem a salmonelose, colibacilose, que vai dar doença entérica, então diarreia, febre e tudo mais. E aí você tem duas doenças, chamada Lawsonia, que é a ileite, que é uma diarreia sanguinolenta mesmo, feia, que causa morte dos animais. E você tem a outra, e a pasteurella, melhor dizendo, a pasteurelose, que ela chama rinite atrófica dos suínos, tá? Que é uma doença mais respiratória. O hemófilos parasus é importante, a doença de Glasser, mas no Brasil é muito pouco identificado. Tá? Vai causar lesões articulares, um problema grave. O que você tem aqui de salmonela? Ela está presente na microbiota também intestinal dos suínos? Não, mas Escherichia coli está. Tá? E dá colibacilose e diarreia, principalmente em animais novos, leitões. Ó. Então, o que você vai ter desse daqui? Diarreia. Tá? Colibacilose pode se promover e também disseminar, causando lesões também cutâneas. A diarreia em leitões, aqui é um corte do intestino do animal que mostra justamente essas lesões. Ó. Tá? E o que faz no intestino? Ele impede a absorção de nutrientes também. Certo? Beleza? E aqui é a rinite atrófica dos suínos, que é outro problema. E daqui, pessoal, lógico, daqui no frigorífico, vai ver um animal vivo, morto, no caso. Você tem o que a gente chama de um focinho normal do animal. Tá? Ele foi cortado. E o que você tem aqui? Isso aqui são as cornas, que é a passagem de ar. Um animal com rinite atrófica é atrofia, é a diminuição do espaço de um animal infectado, muito mais inflamado. O animal não respira. O que ele vai produzir? Não, ele vai ter queda de produção também. Tá? Problemas ali, ó, bactérias gram-negativas, flagelares, né, bacilos. E aqui é a bordetella, não. Depois fugiu o nome. Que vai dar o quê? A diarreia sanguinolenta, também já mais em bactéria muito resistente a antibiótico também. Tá? Esse é um dos grandes problemas que a gente fala de doença bacteriana, na parte animal principalmente. Tá? O que fala? Problema uso de diagnóstico de bactéria aí, sem fazer o diagnóstico correto de qual bactéria está causando, aí dá problema. Tá? Beleza?